Olá, quero desejar uma boa noite para você que está conectado à nossa transmissão.
Seja bem-vindo a mais uma celebração online da Movimento Igreja. Esse é o campus online da nossa comunidade de fé. Eu espero que nessa primeira celebração online juntos de 2025, a sua vida seja impactada e abençoada pelo Senhor. Eu não sei como é que foi o seu dia, como é que você chega até esse momento, mas eu tenho certeza que a presença de Deus pode renovar os nossos corações. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de iniciarmos mais um ano na Tua presença. E eu quero pedir nesse exato momento para que o Senhor alcance os meus irmãos, onde quer que eles estejam agora, e que o nosso coração seja agora, Deus, preparado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, para celebrarmos a Ti e para recebermos do Senhor alimento espiritual para as nossas vidas. Nós já Te agradecemos por tudo aquilo que vamos experimentar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Passe esse tempo conosco. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus te abençoe. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da bondade de Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. E a gente vai ter a oportunidade agora de dizimar e ofertar ao Senhor. E eu gostaria de convidar você para fazer parte desse momento. Existe um texto na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 1 e 2, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. Sabe, é interessante perceber que Deus aqui, ele não pediu para Moisés apenas para colher as ofertas do povo, mas ele diz também em como o povo deveria fazer isso. Não por obrigação, não por medo, não por recompensa, mas deveriam ofertar de todo o coração. E nesse momento de entrega dos dízimos e ofertas, eu quero convidar você a participar, mas não somente dando uma oferta, mas também olhando para o seu coração e se alegrando em fazer parte desse momento tão importante para Deus. Então, que Deus te abençoe. Os dados já estão aparecendo na sua tela e você pode e deve participar desse momento conosco.
Que bênção podermos contribuir para o avanço da obra de Deus, não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas, não é verdade? Eu gostaria de agora convidar você a pegar a sua Bíblia, a abrir no livro de Levítico, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 23 ao 24. E então eu vou compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração com o tema Uma Perfeita Sintonia. Diz assim a palavra do Senhor: E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Sabe, eu gostaria de iniciar esse compartilhamento apresentando a você algumas definições da palavra sintonia. Nós vamos falar hoje sobre uma perfeita sintonia. E o dicionário define sintonia assim, como sendo um estado de entendimento, ou então como sintonia significando harmonia. Sabe, e eu gostaria que você pensasse num conjunto de 3, 4 engrenagens, um conjunto de engrenagens trabalhando juntas. Se elas não estiverem em harmonia, uma entendendo o tempo exato da outra, infelizmente, o resultado que elas produzirão não vai ser o resultado esperado, não é verdade? Na construção civil, por exemplo, uma boa obra, ela é fruto da harmonia. Ela é fruto da harmonia desde o engenheiro que faz os cálculos até o ajudante, o servente que pega os tijolos, que revira a massa. Com certeza, se do engenheiro até o servente eles não estiverem se entendendo muito bem, infelizmente, o resultado não vai ser satisfatório. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, a gente também precisa estar alinhado com o nosso Pai. Alinhado para que o avanço da obra dele em nós e a partir de nós prossiga, aconteça. Obra de salvação, sabe, de pessoas por meio da fé em Jesus e obra da expansão do reino dele aqui na terra. A título de contextualização, o texto que nós lemos, dentre outros detalhes, ele mostra Moisés e Arão entrando e saindo da tenda da revelação. Mas esse ato desses dois irmãos, na verdade, ele foi o capítulo final de uma longa história que começou lá no livro de Êxodo. Quando o povo saiu do Egito, quando o povo deixou aquela terra da escravidão, debaixo da poderosa mão de Deus e debaixo também da liderança de Moisés, o povo começou uma caminhada em direção à terra de Canaã, atravessando o deserto, não é verdade? E certo dia, estando Moisés no Monte Sinai, na presença de Deus, o livro de Êxodo, no capítulo 25, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. Esse foi o texto do momento ofertório. E o texto prossegue dizendo: Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E fareis conforme tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. E foi exatamente nesse momento, do alto do Monte Sinai, que Deus ordenou a Moisés que fosse construído um tabernáculo, sabe? Uma tenda, para que ele, o próprio Deus, pudesse habitar no meio do povo.
E nas páginas compreendidas entre essa ordem que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai e a inauguração do tabernáculo, nesse tempo, a Bíblia mostra que houve a mobilização da oferta do povo. A Bíblia nos mostra que o tabernáculo foi levantado, foi construído. A Bíblia mostra também que os rituais foram instituídos e ainda mostra que os sacerdotes foram consagrados. Até que depois de um longo tempo, Êxodo 40, 33, vai finalmente dizer que Moisés terminou a obra. Agora, quando a gente volta a atenção para o texto que a gente leu no livro de Levítico, é fácil perceber a sintonia entre Deus e o seu povo durante todo o tempo da obra do tabernáculo. Sintonia tal que o texto vai dizer que a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e postou-se com o rosto em terra. Sabe, que experiência maravilhosa que aquele povo, liderado por Moisés, experienciou com Deus. Nada pode ser mais satisfatório e pleno para o nosso coração do que a gente ouvir uma direção do nosso Senhor, obedecê-la integralmente, fielmente, e então receber dele uma visitação que nos revela a profunda alegria do coração de Deus, a profunda alegria do coração dele. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso objetivo de vida enquanto indivíduos e enquanto igreja. Viver de maneira que a nossa sintonia com Deus seja perfeita. E a partir do texto que a gente leu, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 marcas de uma perfeita sintonia entre Deus e o seu povo. A primeira marca, ou o primeiro destaque que eu gostaria de fazer, é que uma perfeita sintonia entre Deus e o seu povo é marcada pela obediência. Sabe, apenas relembrando o que está escrito no versículo 23 de Levítico 9, no comecinho do versículo diz assim: Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Conforme a gente já mencionou, o tabernáculo ele não foi obra de uma imaginação humana, né? Mas foi algo que nasceu no coração do próprio Deus. Foi Deus que entregou o projeto do tabernáculo para Moisés. Deus idealizou, Deus projetou, Deus comunicou a Moisés todos os detalhes e o passo a passo da construção. Logo, a gente lê que Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, significa dizer que a ordem da construção dada por Deus a eles, ela foi obedecida. E de fato, houve obediência por parte de Moisés e por parte de todo o povo. A pergunta que surge nessa hora é a seguinte: você deseja construir algo com Deus? Você deseja construir algo com Deus e para Deus? Independentemente de qual obra for, saiba de uma coisa: é necessário a gente praticar a obediência. Quando a gente observa a Bíblia, a gente vê que foi por meio da obediência, por exemplo, que o agricultor Noé construiu uma arca de madeira. Vemos também que foi por causa da obediência que o próprio Moisés marchou em direção ao Mar Vermelho e o atravessou pisando em chão seco. A gente vê também, quando observa a Bíblia, que Jesus, conforme Filipenses 2:8 diz, Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De fato,
A obediência ela é requisito mínimo, fundamental na nossa relação com Deus. Voltar os olhos para o versículo 23 é perceber que o primeiro a ser obediente nessa história toda foi exatamente Moisés, o líder do povo. Foi ele quem ouviu do próprio Deus todas as informações acerca do tabernáculo e repassou para o povo. E sabe, olhar para a obediência de Moisés é notar que ela aconteceu, que ela se deu a partir de uma caminhada íntima que Moisés tinha com Deus. Sabe, a obediência de Moisés, ela estava baseada numa vida de busca ao Senhor. A Bíblia diz em Êxodo 24 que as informações sobre a obra do tabernáculo, elas foram dadas por Deus a Moisés. Depois que ele subiu no Monte Sinai e depois que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Sabe, somente com uma vida de busca a Deus é possível ouvir o que ele tem para nos dizer. Se não buscarmos, será impossível ouvi-lo. Sabe, e num tempo acelerado de muitas distrações, somente aqueles que entram no próprio quarto, fecham a porta, desligam as distrações, somente essas pessoas conseguirão encontrar um ambiente adequado e ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Sabe, além da obediência de Moisés, quando eu olho o versículo 23, é possível também perceber a obediência do povo. O povo participou da obra do tabernáculo de forma exemplar. Êxodo 39 e 32 diz o seguinte: assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da revelação. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vocês conseguem perceber uma perfeita sintonia estabelecida aqui nesse texto? Deus, o líder e o povo trabalhando em perfeita harmonia, alcançando como resultado exatamente aquilo que estava no coração de Deus. Esse é o nosso alvo. Esse deve ser o nosso alvo. Eu não sei se você que está aí do outro lado da tela é um pastor, uma pastora, é um líder de célula. Talvez você não tenha qualquer posição de liderança na sua comunidade de fé, mas eu quero dizer para você que você lidera a sua vida, você lidera a sua casa, dentre outras coisas. E da mesma maneira como Moisés, o líder daquele povo, exalava obediência a partir de uma vida íntima com Deus, eu quero dizer que assim deve ser na minha e na sua vida. Que a gente busque a Deus, que a gente ouça a voz de Deus, que a gente seja fiel a Deus para que permaneçamos em sintonia com Ele. Sabe, se a obediência é a primeira marca de uma perfeita sintonia entre Deus e o seu povo, eu quero dizer para você que existe ainda uma segunda marca. Uma perfeita sintonia entre Deus e o seu povo é marcada pela manifestação da glória de Deus. Sabe, o tabernáculo ele se encontrava montado, pronto, finalizado. E ele foi de fato inaugurado por Arão quando ofereceu os primeiros sacrifícios a Deus. E depois de todo esse processo, num segundo momento, quando Moisés e Arão entraram e saíram da tenda da revelação, o livro de Levítico, no versículo 23 do capítulo 9, diz: a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Algo totalmente inesperado e ao mesmo tempo maravilhoso. Algo que não foi provocado, não foi criado por qualquer participação ou manipulação humana, mas que foi promovido sim, inteiramente por Deus. Olhar para esse cenário é perceber
a glória de Deus validando, aprovando todo o processo de construção daquele tabernáculo. Olhar para essa manifestação da glória de Deus é entender o próprio Deus falando assim: eu estou completamente satisfeito pelo resultado do trabalho de vocês. Vocês foram excelentes em tudo que fizeram e estão de parabéns. É isso que eu consigo entender quando penso em Deus, vendo aquele trabalho de tanto tempo sendo finalizado com excelência. Me parece que essa experiência aconteceu também com Jesus, no momento do seu batismo. Depois de ter sido enviado ao mundo e de dizer sim ao propósito de Deus, vivendo em obediência total, na ocasião em que passou pelas águas por meio de João Batista, a Bíblia diz, em Mateus 3, 16 e 17, o seguinte: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Aleluia! É a presença gloriosa de Deus que atesta a obra que estamos fazendo para Ele. A presença gloriosa de Deus marcou a obra do tabernáculo. A presença gloriosa de Deus marcou o ministério de Jesus. E o meu desejo e a minha oração é que a nossa vida, juntamente com tudo aquilo que a gente faz, que a gente produz, seja marcada com a presença gloriosa dele. Fazer a obra de Deus sem o Deus da obra é inútil. Sabe, existe uma história que diz que um homem muito inteligente, ele estava viajando num barquinho com um barqueiro. E durante a viagem, um homem perguntou ao barqueiro: você conhece as ciências da natureza? E o barqueiro respondeu: não, eu não conheço. Então o homem comentou: você então perdeu 20% da sua vida. Minutos depois, aquele professor perguntou novamente ao barqueiro: você conhece as ciências matemáticas? E o barqueiro novamente repetiu: infelizmente eu não conheço. Então o professor disse: você perdeu 50% da sua vida. E assim foram várias perguntas durante aquela viagem. Até que de repente o barquinho se chocou contra uma pedra e a água começou a invadir o barco. E então chegou a vez do barqueiro fazer a pergunta àquele professor. E a pergunta do barqueiro foi: o senhor sabe nadar? E o professor respondeu: não. E o barqueiro então finalizou: então você perdeu 100% da sua vida. Sabe, meus irmãos, o que eu quero dizer a partir dessa historinha é que enquanto igreja a gente pode ter a melhor estrutura, as melhores pessoas, as melhores técnicas, uma ótima teologia e até mesmo um orçamento confortável. Mas se a gente não tiver a presença gloriosa de Deus validando aquilo que a gente está fazendo, nada do que temos produzirá o que só Deus pode produzir. O desejo do meu coração é que a marca da presença gloriosa de Deus continue habitando o coração dos irmãos e do meu, em nome de Jesus. Mas há ainda uma terceira marca que atesta a perfeita sintonia entre Deus e o seu povo. É a marca da alegria e do temor. Uma perfeita sintonia entre Deus e o seu povo é marcada pela alegria e pelo temor. O versículo 24 do capítulo 9 de Levítico diz assim: pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Sabe, a obediência, ela atraiu a manifestação da glória de Deus, o que gerou alegria
e temor no coração do povo. Bom é quando a alegria que temos no nosso coração é a alegria produzida pelo nosso Deus, não é verdade? Em meio a um mundo que desconhece essa verdadeira alegria que vem de Deus, em meio a um mundo que busca essa alegria de diferentes maneiras, nós precisamos, como igreja, continuar a recebê-la do trono do nosso Pai, que sabe perfeitamente como nos satisfazer. Sim, Deus é o nosso Criador e sabe suprir a demanda da alegria nas nossas vidas. E não apenas sabe, mas deseja. E deseja tanto que Ele instituiu a alegria como parte integrante do fruto que é gerado em nós quando nos relacionamos com Ele por meio do Espírito Santo. Aleluia! Sabe, irmãos, diferentemente da época de quando aconteceram as coisas escritas no texto de Levítico, que faz parte lá do Antigo Testamento, de quando a presença de Deus ela estava restrita a um lugar específico dentro do tabernáculo, mais especificamente dentro de uma separação na tenda da revelação. Agora, hoje, por meio da fé em Jesus, a presença dele habita em nós, por meio do Espírito Santo. E se temos o nosso amigo Espírito Santo habitando em nós e cultivamos o nosso relacionamento com ele, a Bíblia diz que a alegria se encontrará presente nas nossas vidas. Sabe, igreja, a nossa verdadeira alegria, ela não vem da quantidade dos nossos bens, da nossa família, dos nossos negócios, ou seja lá o que for. A nossa verdadeira alegria, ela vem da nossa intimidade com o Espírito Santo. Mas, ainda ao olhar para o versículo 24, é perceber que além da alegria, o texto diz também que o coração do povo se encheu de temor, porque o povo prostrou-se com o rosto em terra. Que momento maravilhoso que eles viveram. Sabe, se a alegria ela é uma marca da nossa intimidade com o Espírito Santo, o temor ao Senhor é o que nos manterá no caminho do relacionamento profundo com Deus. Se uma vida de obediência atrai a manifestação da glória de Deus, como aconteceu naquele momento com Moisés e Arão e todo aquele povo, sabe, se a vida de obediência atrai essa manifestação gloriosa, que gera alegria e gera temor em nós, e se o temor é o que nos mantém no caminho do relacionamento profundo com Deus, para vivermos em obediência, então eu estou diante de um ciclo que se repete, não é verdade? Porque se é a obediência que atrai a manifestação gloriosa de Deus, que gera alegria, que gera temor, e se é o temor que me conduz à obediência, eu estou diante de um ciclo que se repete. E é exatamente isso. Você lembra de uma espiral? Aquele objeto que segura as páginas do nosso caderno? Se a gente acompanhar a espiral, a gente vai perceber que são diversas voltas iguais, mas que uma a uma vão subindo de nível. Se você completar uma volta em uma espiral, você vai ver que você vai terminar um nível acima da onde você começou. Sabe, assim deve ser a nossa relação com Deus. Enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente nunca vai alcançar a perfeição, não é verdade? Mas a gente pode desenvolver a nossa vida espiritual gradativamente, de forma que cada vez mais a gente fique parecido com o nosso Senhor Jesus. Que a gente viva uma vida de obediência, que atrai a manifestação gloriosa de Deus, que enche a nossa vida de alegria, de temor, que vai nos conduzir novamente a um caminho de obediência e, consequentemente, todas essas coisas vão acontecer até que a gente desenvolva a nossa fé e fique cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus.
Eu quero caminhar para o final desse compartilhamento, dizendo para você que a obra de Deus, para ser estabelecida no nosso meio, de fato é necessário que a gente esteja em perfeita sintonia com Ele. É tempo de ajustarmos ainda mais a nossa frequência com a frequência de Deus, para a gente não ficar de fora nem um pouquinho sequer daquilo que Deus quer fazer em nós e a partir de nós. Que a gente não fique de fora daquilo que Ele tem sonhado para esse tempo. É tempo de busca, de consagração, é tempo de profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. É tempo de sermos relevantes. Eu encerro esse momento desejando que a experiência de Moisés com aquele povo, há muito tempo atrás, seja a sua, a nossa experiência de hoje. Que a gente, de fato, tenha uma perfeita sintonia com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
promessas incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Antes de me despedir, eu quero relembrar você o que a gente compartilhou hoje no momento da palavra. Que a nossa intimidade com Deus seja tamanha, de forma que a nossa sintonia com Ele seja de fato perfeita. Eu quero convidar você a participar das próximas celebrações da nossa comunidade de fé. Aqui na Unidade Centro, nós teremos culto pela manhã, às 10 da manhã, e à noite, às 19h30. E lá na nossa unidade Tarcísio Miranda, teremos o nosso culto a partir das 19 horas. Que o Senhor te abençoe, que a sua semana seja abençoada e cheia da presença de Deus.